Paz do Senhor a todos. Eu quero hoje falar a respeito dessa suposta profecia de 30 de março e quero pedir aos irmãos e amigos se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para que você possa estar por dentro de todos os vídeos que a gente vai estar postando semanalmente. Então, hoje nós vamos falar a respeito dessa profecia, suposta profecia. E para falar disso, eu quero citar um texto ao qual está na Bíblia Sagrada, no capítulo de número 22, verso de número 29, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz assim: Vós errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A gente sabe que essa profecia veio e está aterrorizando a mente de muitas pessoas. Então, assista o vídeo até o final para você ter uma ideia, para saber o que a Bíblia diz a respeito desta profecia. Então, muitas pessoas hoje, elas erram. Agora, esse suposto pastor, a gente não sabe qual foi a motivação dele. Não sabemos se foi uma motivação por inocência, por emoção ou até mesmo de uma forma maldosa. A gente não sabe, só Deus vai saber qual é a motivação real que esse homem falou essas palavras. Mas vamos para a Bíblia Sagrada, vamos ver o que realmente as Escrituras vai dizer lá em Apocalipse, no capítulo de número 6, sobre os 4 cavaleiros, sobre esses 4 cavalos e o que eles representam em Apocalipse. Primeiro é o cavalo branco. Nas Escrituras Sagradas, o cavalo branco, ele representa o que e quem? Ele representa Jesus em glória e em paz. Isso representa o cavalo branco. Então, só que no capítulo de número 6 em Apocalipse, esse cavalo branco está querendo falar a respeito de um contraste entre a Jerusalém Celeste e a Babilônia, entre o Cordeiro e entre o quê? Entre a besta. O falso Cristo, que vai se chamar anticristo, ele vai vir enganar as pessoas com uma falsa paz. E ele vai ser uma pessoa que vai se achar invencível nas batalhas. Então ele vai enganar a humanidade, falando que ele é realmente o Cristo. Então isso significa a primeira profecia. Lá, e a segunda significa o quê? O cavalo vermelho. O que o cavalo vermelho significa? Significa uma terceira guerra mundial que vai acontecer na humanidade. E o cavalo preto significa o quê? Significa pobreza, significa fome, significa guerra. Esse é o significado do cavalo preto. E agora, o significado do cavalo amarelo, que supostamente andam falando que vai acontecer dia 30 de março. Isso, biblicamente falando, esse cavalo, ele representa a morte e representa também o Hades. A morte pedindo pelo corpo da pessoa e o Hades pedindo o quê? Reclamando a alma da pessoa. Então, isso é o significado real do texto sagrado. Eu estou falando aqui de uma forma, em uma síntese, ou seja, em um resumo. Então, esse é o significado real. Agora, esse suposto pastor que anda aí aterrorizando a mente da humanidade com essa fantasia, com essa ilusão da sua própria imaginação, ele está totalmente, completamente errado. Isso não vai acontecer por agora. Esse fato, esse futuro é futurístico. Esse fato escatológico é futurístico. O capítulo 4 de Apocalipse só vai acontecer, só vai desencadear a respeito quando Jesus voltar e a igreja for arrebatada em um átomo de tempo, como diz no original, ou seja, é um tempo que nenhum ser humano pode calcular. A igreja não passará pela grande tribulação. A igreja de Cristo é o sal da terra, é a luz do mundo, é o que conserva essa terra. Se a terra não está em um caos, é porque existe um povo eleito, um povo que o Espírito Santo reina
no coração dela, que governa a vida dela. Então esse mundo não está no caos de Apocalipse por causa do príncipe da paz, de Jesus que reina e governa nas nossas vidas. Então essa suposta profecia é errada. Não acredite nela. Não acredite nessas falsas profecias que esses falsos profetas falam na atualidade. E infelizmente muitas pessoas às vezes falam: mas se for de Deus vai acontecer, e se não for de Deus não vai acontecer. Negativo, não vai acontecer. A Bíblia Sagrada não nos dá nenhum respaldo. O único livro ao qual nós acreditamos de uma forma absoluta é a Bíblia. Não adianta a pessoa querer dizer o que a Bíblia diz, aquilo que ela não diz. Não podemos jamais ferir o texto sagrado. Então, que possamos guardar essas palavras na tábua do nosso coração e não dar crédito a essas falsas pregações. Que Deus vos abençoe. Amém.